Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estaremos iniciando o estudo do capítulo 10. Nós estaremos estudando nessa ocasião os versículos de 1 a 13. Vamos orar pedindo a Deus que esteja nos conduzindo, nos dirigindo no estudo da sua palavra, que Ele venha nos falar por meio de tudo isso que está escrito, por meio de toda essa exortação que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja em Corinto, que Deus venha falar aos nossos corações hoje, para que possamos ser plenos, cheios do entendimento da palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos estudando a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações através do estudo, ó Pai, que possamos ter a Tua palavra alcançando os nossos corações, que ela alcance as nossas mentes, ó Pai, que ela alcance o nosso agir, que ela alcance o nosso pensar, que ela alcance o nosso agir, ó Pai, que haja mudança de vida, que haja mudança de comportamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura, irmãos. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Contextualizando, irmãos, Paulo continua aqui, encerrando nesse capítulo 10, o tema sobre comida. Esse tema começa lá no capítulo 8, quando Paulo começa a responder ali aos coríntios a respeito de se os crentes podiam ou não podiam comer as carnes que faziam parte ali do sacrifício, carne de animal que foi sacrificado a ídolos. E nós vimos então Paulo falando ali no capítulo 8 que as coisas oferecidas a ídolos nada são. Por quê? Porque o ídolo não é nada, o ídolo é uma coisa que foi feita pela mão do próprio homem. Então Paulo vem falando ali, que a comida ela não nos faz melhor diante de Deus e nem nos faz pior diante de Deus. Mas Paulo, ele encerra o capítulo 8 dizendo o quê? Que se a comida, se comer determinado alimento, escandalizasse o irmão, escandalizasse algum irmão, que Paulo jamais comeria carne alguma. Aí ele entra no capítulo 9 ali falando a respeito da liberdade, E aí Paulo dá o seu próprio exemplo. Paulo vai citar ali o seu exemplo de que ele, como apóstolo de Cristo, ele poderia ter recebido o seu sustento, ele poderia ter recebido o sustento da parte dos coríntios durante o período em que ele esteve ali naquela igreja, mas que ele abriu mão daquilo. Por quê? Porque ele queria ser usado por Deus naquela obra. Não que quem recebe não seja usado por Deus, mas Paulo, ele conseguia entender que se ele recebesse alguma coisa dos coríntios,
vamos abrir um parênteses. Se Paulo, sem receber, passava toda essa dificuldade com aquela congregação, imagina se ele tivesse recebido. O que fecha parênteses? Então, Paulo não queria dar oportunidade para que aquelas pessoas dissessem que ele, na verdade, estava explorando o povo ali de Corinto, que ele era um charlatão, porque já diziam essas coisas dele. Então, Paulo foi ali e ele se dedicou àquele tempo livre de qualquer pressão, de qualquer coisa. Então, ninguém poderia acusar Paulo de ser um charlatão, de querer estar se aproveitando ali da ingenuidade daquelas pessoas para poder arrecadar dinheiro. Por quê? Porque ele se sustentou ali. Mas isso dava oportunidade para os coríntios dizerem o quê? Que, na verdade, ele não era apóstolo, tanto ele não era apóstolo que ele não havia recebido. A gente vê como que Satanás vai trabalhando, né? Se Paulo tivesse recebido, eles iam dizer que Paulo era um charlatão, porque estava recebendo. E Paulo, como não quis receber, abriu mão de receber, eles diziam que Paulo era charlatão, tanto é que ele não tinha recebido. Ou seja, Satanás está sempre procurando uma forma de agir de modo a criar intriga no meio dos crentes. E nós temos colocado bastante essa questão, quando dizemos que o fato de sermos livres para fazer determinadas coisas não significa que é certo fazer. Porque, às vezes, aquilo que é certo, aquilo para o qual nós somos livres, irmãos, vai escandalizar meia dúzia de pessoas. E Paulo diz que se isso acontece, é melhor, então, você abrir mão completamente daquilo. Então, no capítulo 9... Paulo veio falando disso, aí depois, na aula passada, nós vimos que Paulo vai falar ali, até explicamos bem essa questão, porque Paulo diz que ele procedeu como judeu com os judeus, para os que têm lei, com lei para os que seguem a lei, e sem lei para os que não têm lei. E aí, a gente já explicou que esse texto, às vezes, traz bastante controvérsia no meio evangélico, né? Bastante confusão. E aí Paulo encerra o capítulo 9 dizendo que ele esmurra o seu próprio corpo e ele se reduz à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ele entra no capítulo 10 e veja que Paulo, ele dá continuidade aqui, porque ele vai dizer: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Ignoreis o quê? Sobre o que Paulo está falando? E aí ele começa, então, já a tratar essa parte aqui do capítulo 10, quando ele vai, nesse texto que lemos, fazer várias comparações da igreja de Corinto, que se achava super, se achava especial, se achava até mesmo mais espiritual do que o próprio apóstolo Paulo. Podemos ver isso na carta. Paulo, então, vai comparar a igreja de Corinto a quem? A nação de Israel quando sai, né? O povo de Israel quando sai do Egito e começa a ser formado como nação. E ali ele sai em número de 600 mil homens. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, podemos estimar, irmãos, que ali saíram de 2 a 3 milhões de pessoas, entre 2 a 3 milhões de pessoas, se forem consideradas ali mulheres e homens. E a gente observa, através da história, que todos eles pereceram no deserto, inclusive Moisés, Arão, Miriam. Moisés, que era usado por Deus para levar o povo, Arão, que era o sumo sacerdote, Miriam, que era uma profetisa e cantava, liderava as mulheres no louvor. Todos eles pereceram entrando na terra prometida, apenas Josué e Calebe por terem se mostrado fiéis a Deus. E aqui Paulo vai dar então alguns exemplos do que levaram aquelas pessoas a caírem no deserto, chamando a atenção da igreja de Corinto, que o fato deles serem batizados, o fato deles praticarem ali, não é, a cerimônia memorial da ceia, o fato deles terem dons espirituais, o fato de ser realizado no meio deles milagres, prodígios e milagres, nada disso garante a entrada nos céus. E isso é muito importante para nós, nos nossos dias de hoje, lembrarmos desse detalhe, irmãos.
porque o fato, né, a Bíblia é bem clara quando Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A gente vê ali quando os apóstolos voltam, que Jesus envia ali os 70 para realizar, eles realizam milagres, eles realizam proezas, e eles voltam e eles dizem: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em seu nome os demônios foram expulsos, em seu nome nós pudemos realizar milagres, em seu nome pessoas se converteram. Mas a gente vê que dos 70, a gente nem tem a história completa ali dos 70, mas vamos pegar só os 12. A gente tem ali o exemplo de Judas, que estava entre os 70, que com certeza também realizou essas coisas todas, e na verdade Judas não foi salvo. E não é só uma questão de Judas não ter sido salvo, mas a gente vê a questão do próprio Pedro. Jesus ali, pouco antes de ir para a cruz, Jesus diz o quê? Não é? Pedro, quando tu te converteres... Olha Jesus falando: Pedro, quando você se converteu, ou seja, Pedro estava caminhando com Jesus aquele tempo todo, realizando essas obras, e Pedro ainda não era convertido. Jesus vai dizer: Pedro, quando você se converter, aí fica, não é, um ponto assim muito importante para a gente poder pensar, e baixa a nossa bola, né? Esvazia a nossa bola assim de boa, porque a gente realmente consegue enxergar que o fato de estarmos realizando coisas na obra não significa que você realmente ali já tenha se convertido, tenha de fato aceitado Jesus como único e suficiente Salvador. E aí entra essa questão de que ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que vai dentro do nosso coração. Então, Deus sabe o porquê que eu estou aqui, por exemplo, dando essa aula para os irmãos. Quais são as razões que me levam a estar aqui? Qual é a razão que leva você à igreja no dia de domingo, no dia de oração? Qual é a razão que leva você a se curvar orando, a ler a Bíblia? São realmente motivos espirituais ligados a Deus, ou são motivos próprios, materiais, interesse próprio? Então aí fica essa grande lição para a nossa vida. E aí eu gosto muito de usar o apóstolo Paulo quando ele diz: cada um examine-se, pois o homem é a si mesmo. Né? Isso vai aquela autorreflexão, aquela análise, né? Quando a gente pode parar e refletir sobre as razões que nos levam a agir ou deixar de agir. Mas vamos para o texto. Primeira observação que eu gostaria que você fizesse, e aí eu te convido a pegar um lápis, né? Eu gosto muito de trabalhar ali com um lapisinho de cor, ou uma caneta marca-texto, ou uma esferográfica mesmo, e você marque. Olha, nesses 4 primeiros versículos, quantas vezes Paulo vai falar todos? Ele vai dizer, olha, que todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram de um só manjar e todos beberam de uma mesma fonte espiritual. Então, todo mundo que saiu do Egito, não é, passou pelo Mar Vermelho. Todos os que saíram do Egito, todos os que presenciaram ali os 10 sinais que Deus mandou. Sempre gosto de enfatizar. Precisamos entender que naquele período Deus estava se revelando ao povo, aos descendentes de Israel, aos descendentes de Jacó, formando ali a sua nação, a nação eleita, a nação santa, mas Deus estava se revelando ao povo do Egito e estava se revelando ao seu próprio povo, porque foram mais de 400 anos no Egito. Nós não somos ingênuos de pensar que durante aqueles 400 anos o povo não se perdeu, o povo não começou a adorar os deuses do Egito. Por isso, irmãos, que cada sinal daquele que Deus manifestava ali no Egito, ele era ligado diretamente a uma divindade egípcia. Os gafanhotos, as rãs, a água, né, a água transformada em sangue, atingia ali o Nilo, não é, que era considerado como um ser divino, e todos os deuses do Egito foram
massacrados ali pelo poder de Deus, quando ele começa a se revelar por meio de sinais ali, para o povo do Egito saber quem era Deus, mas também para a nação de Israel ver quem era o Deus que estava tirando eles do Egito. Então a gente vê que até o terceiro sinal, as coisas acontecem no Egito e acontecem em Israel. Mas a partir ali do quarto sinal, ai, como eu acho isso tremendo, porque só acontece na terra do Egito. Ali em Gósen, onde a cidade, onde ficava o povo de Israel, eles não são atingidos. Você consegue delimitar fronteira para o gafanhoto, irmãos? O gafanhoto chegar, atingir toda a plantação egípcia e não entrar um gafanhoto ali no território de Gósen, você ter blackout, né, uma escuridão imensa ali na terra do Egito, e a terra de Gósen ter o raiar do sol, e todas as outras, né, ali o fogo, né, descendo do céu. Sabemos que, né, ali aqueles raios e trovões que desceram e queimaram a plantação. Irmãos, isso é tremendo, e aquelas pessoas vivenciaram isso, e hoje nos nossos dias a gente fica pensando assim, mas se eu ver o milagre de Deus, o povo vai se converter. Se a igreja fosse uma igreja que orasse e realizasse milagres, e as pessoas fossem lá e dessem testemunho dos milagres que aconteceram na vida delas, nós teríamos mais pessoas salvas. Não, nós teríamos pessoas que estariam sendo atraídas pelos milagres, pelo espetáculo, e não necessariamente porque elas estariam sendo salvas, porque elas estariam aceitando Jesus. Lembre-se de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, e somente duas entraram na Terra Prometida. Porque eles passaram por esses sinais, depois eles passaram ali pela abertura do Mar Vermelho, e é aqui que Paulo começa o texto de hoje dizendo, olha, todos eles passaram pelo mar, todos eles, né, foram batizados assim na nuvem como no mar. Por quê? Porque a nuvem conduzia o povo durante todo o período em que eles estiveram ali passando pelo êxodo. A nuvem cobria o povo de dia para que o sol do deserto não, né, castigasse ali o povo de Israel durante o dia. Então tinha aquela nuvem que dava aquela sombra ali, né, constante para o povo. E tinha a coluna de fogo à noite, que também conduzia. O povo, ele partia quando a nuvem se levantava, o povo acampava quando a nuvem descia. Esse era o sinal de que eles estavam sendo conduzidos. Então Paulo, ele começa dizendo aqui, olha, todos eles foram batizados em Moisés. O que isso significa? Todos eles tiveram a liderança de Moisés confirmada por meio dos sinais que Deus fazia através do servo Moisés. Por meio de saber que Deus realmente agia e falava com Moisés. Então Moisés, ele era o líder do povo, ele era aceito como líder do povo. O povo foi batizado em Moisés. Por quê? Porque Deus confirma a autoridade de Moisés sobre o povo para guiar o povo. Então ele vai dizer aqui que todos eles foram batizados pela travessia no mar e foram batizados pela nuvem. Porque o batismo é um simbolismo, irmão, de quê? De submissão, de reconhecimento da autoridade. Por isso que nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, quando nós vamos ser batizados, o que o pastor nos pergunta? Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Ou seja, nós estamos ali reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Em nome do quem? Em nome do Pai. O Pai enviou Jesus e nós devemos seguir o quê? A Cristo. Os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo. Isso é o simbolismo do batismo. Quando você se entrega, você se batiza, você está reconhecendo a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Em nome de quem? Do Pai. E assim era. Em nome de quem Moisés tinha autoridade para governar aquele povo? Em nome de Deus. Por isso,
Paulo está dizendo que todo o povo do Egito foi batizado assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E alguns vão dizer, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que manjar era esse? Era o maná que era mandado do céu todo dia. E isso, irmãos, a gente vê como que, primeiro, a gente vê a autoridade do Primeiro Testamento. Porque Paulo, ele está aqui exortando a igreja usando o quê? Os textos do Primeiro Testamento. Então não existe isso de que algumas igrejas hoje, irmãos, só pregam no Novo Testamento. Alguns dizem que o Deus do Primeiro Testamento não é o mesmo Deus do Segundo Testamento, porque é muito diferente. O Deus do Primeiro Testamento era um Deus radical, era um Deus que exterminava o povo, era um Deus que fazia isso, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. E Paulo, nesse texto, ele vai estar mostrando o quê? Que Deus é o Deus da graça, sim, mas que quando ele tem que disciplinar o pecador, ele disciplina sim. Então, quando a palavra de Deus nos fala, tanto no Primeiro como no Segundo Testamento, que só é salvo quem tiver Jesus Cristo como Salvador, só era salvo no Primeiro Testamento quem cria na promessa da vinda do Messias. E agora, nós continuamos sendo salvos. Por quê? Porque acreditamos na volta do Messias, que vai o quê? Buscar a sua igreja. Nós acreditamos no Cristo que se entregou à morte, mas ressuscitou. Então, Paulo vai fazendo esse paralelo e olha quantas lições, irmãos, nesses 4 versículos. Se a gente encerrasse a aula agora, a gente já teria muita coisa para refletir, porque nós vimos a comparação ali entre o que acontecia com o povo de Israel tendo sido batizado ali pelo batismo e pela nuvem, com a comparação de hoje, quando nós também somos batizados em Cristo, a autoridade de Moisés naquela circunstância e a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. E a gente vê ali no batismo de Jesus o que acontece. Porque você pode estar se perguntando, irmã Ana Cláudia, cadê a nuvem? Né? No batismo de Jesus, o que aconteceu? João batiza Jesus e o céu se abre, né? Desce a pomba e ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Lindo, né? E ali no versículo 4, Paulo vai dizer que eles comeram de um só manjar, o manjar espiritual. Aqui também tem outra lição que a gente não pode passar batido, porque esse manjar, ele era diário, a providência de Deus, ela é diária. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, e ele vai dizer o quê? O pão nosso de cada dia, não andeis ansiosos com relação ao dia de amanhã. E aí a oração vai dizer o pão nosso de cada dia. E aqui tem uma lição muito preciosa, irmãos, porque aqueles que ficavam em dúvida se Deus realmente ia cumprir, ia trazer o maná, será que Deus não vai dormir e esquecer de mandar o maná amanhã? Deixa eu garantir aqui o meu fornel de amanhã. O maná apodrecia. Mas no dia de sexta-feira, eles saíam, colhiam 2 porções. No sábado, eles não colhiam. E de sexta para sábado, o maná não apodrecia. Mas se fosse de domingo para segunda, o maná apodrecia. Irmãos, isso é muito tremendo. Isso é tremendo demais, isso é lindo demais. Nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. E aí no versículo 4, Paulo vai dizer assim, olha: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo vai fazer relação, uma menção aqui à rocha, né? Que surgia ali por 2 ocasiões. Nós vemos o registro, uma em Meribá e a outra, agora eu esqueci o nome do local, quando uma Deus diz: Moisés, toca na rocha, e na outra Deus diz: Moisés, fala a rocha. E Moisés, ao invés de falar a rocha, Moisés já está com a cabeça dele quente, né? Por causa daquela pressão que o povo de Israel ali, aquela multidão fazia, e ele, ao invés de falar, ele
toca na rocha, ele bate na rocha. A rocha gera água, mas Deus diz, você me desobedeceu. Você me desobedeceu e por isso você não vai entrar na terra prometida. E aí se faz referência de que ali a rocha seria o próprio Cristo, havia uma lenda em Israel, pode ser que Paulo esteja usando isso aqui, né? Fato é que Paulo está nos fazendo lembrar das duas situações. Vamos para o versículo 5. Então nós vimos aqui que 4 vezes Paulo vai dizer todos. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram, todos beberam. Agora observe o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, todos passaram por aquelas experiências, mas a maioria deles não agradou a Deus. A maioria deles foi reprovado por Deus. Irmãos, isso é de uma profundidade muito grande, muito grande. Eu sublinhei aqui todos, eu escrevi, 4 vezes todos, diferente de a maioria, porque toda vez que eu bater os meus olhos aqui, eu vou querer lembrar que o fato de ter sido batizada, o fato de ter ali Cristo como meu Senhor, o fato de ter sido batizada, o fato de receber de Deus o meu mantimento, o fato de presenciar milagres, o fato de estar na igreja não me dá a salvação, porque o que me dá a salvação é ter Cristo como meu Senhor. E aí, no versículo 6 em diante, Paulo começa a fazer várias citações de passagens do Antigo Testamento. Vamos ver. Observem os pecados que Paulo vai dizer, olha. No versículo 6, Paulo até se coloca, ora, estas coisas se tornaram um exemplo para vós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Paulo está se incluindo, bem pastoral, né? Porque ele está dizendo, olha, nós não devemos cobiçar as coisas ruins como o povo do deserto, ali no deserto, cobiçou. E ali, irmãos, o que o povo no deserto cobiçou? Eles começam a reclamar porque eles queriam carne, eles queriam os temperos, eles queriam as cebolas do Egito. Deus mandava o maná. A gente fica pensando, não, porque, gente, se Deus me mandasse o maná todo dia, chegasse ali, eu saísse na minha porta e ali tivesse o pão para eu me manter. Isso faria com que eu nunca me afastasse de Deus. Lê do engano. Porque Deus nos dá isso todo dia e nós vivemos reclamando. Deus te dá lá a sardinha para você comer, mas você quer o filé mignon. Vê como é que a gente é? Deus te dá lá o queijo, mussarela, para você poder botar no seu pão, mas você vai querer lá um queijo suíço, um queijo super, super caro, aqueles bem fedido que a gente nem consegue comer, a gente pobre, nem consegue comer. Mas você está sempre, o que eu quero dizer é que a gente está sempre de olho naquilo que a gente não tem. Deus supre as nossas necessidades conforme Ele promete. Você pode não ter o luxo que você quer, mas você tem o meio. E aí você está sempre reclamando. E aqui, esse versículo 6, ele está ligado lá a Números 11, versículos 4 e 34. Olha aqui o que ele vai dizer. Números 11, versículos 4 e 34. Fala a respeito disso, quando o povo começa a reclamar. Por quê? Porque é carne. Capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Ou seja, eles recebiam o maná, mas ele queria o quê? A comida dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? E aí, irmãos, olha que interessante, porque Paulo está no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, falando sobre o quê? Carne.
Porque o povo de Coríntios estava perguntando a Paulo se era lícito comer as carnes, sendo que elas podiam ter sido usadas na adoração de ídolos. Então, Paulo aqui, ele faz aquele paralelo, né? E entra lá no nosso subconsciente. Por quê? Porque o povo de Israel, no deserto, quis carne. E Deus se enfadou deles. E olha o que Paulo fala. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E aí fala da carne. E depois Paulo vai começar a dizer o que aconteceu com o povo, quando eles, depois deles terem se fartado de carne. E aqui a gente sabe, porque Deus mandou as codornizes, para eles. E aí o que aconteceu? Teve um momento que Deus olhou e ficou irado de ver o povo comendo a carne. E aí veio lá uma situação assim bem ruim para eles e tiveram uns desarranjos lá bem brabo por conta, quando eles estavam comendo a carne. Versículo 32 do mesmo capítulo 11, olha o que fala. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Estavam ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Haatavá, porque ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Vamos a seguir. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O que Paulo está se referindo aqui com relação a não façais para vós ídolos? O texto que está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Irmão, se você não tem uma Bíblia de referência, anota esse texto, para que numa próxima vez que você for estudar, você possa fazer a referência, porque senão a gente lê a Bíblia sem entender, sem ver o contexto, tira o texto e aplica fora do contexto. Então, bota aí o texto direitinho, o primeiro, versículo 6, a história está lá em Números 11, pode ler todo o capítulo 11 que você vai entender a história. E o versículo 7 está em Êxodo capítulo 32. Eu vou ler aqui o versículo 4. Aqui está se referindo àquele momento em que Moisés sobe o Sinai para receber ali da parte de Deus as tábuas. E aí o povo acha, não é passado ali um tempo, o povo começa a achar que Moisés está demorando muito e aí pede a Arão que construa um Deus que os guie de volta ao Egito. E aí é uma coisa que eu sinceramente não entendo. Arão constrói, Arão recolhe ali todos os ouros, anéis, brincos, recolhe ali, constrói um bezerro de ouro, molda ali um bezerro, e ali o povo entra num culto, numa adoração àquele bezerro ali, e Arão fala, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E o que acontece? A gente vai ver, inclusive, aqui no link com o versículo 8, que eles vão dizer, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Ali, com certeza, aconteceu também, irmãos, orgias sexuais. Por quê? Do versículo 7 para o versículo 8, nós vamos ver que Paulo entra aqui falando da questão da imoralidade. Porque esses cultos aos ídolos, muitas das vezes, eles tinham um cunho sexual. Tanto que tinha ali as profetisas, os sacerdotes e as sacerdotisas, que na verdade eram prostitutos espirituais. Por quê? Porque o culto acabava em orgia. Então Paulo está orientando ali aquelas pessoas a tomarem cuidado, porque quando você está ali participando de um culto daquele, você foi porque você foi convidado, você está ali, está comendo, está bebendo e começam as orgias sexuais e você pode acabar sendo tentado a cair nisso. E ele encerra inclusive esses 13 versículos falando sobre isso, que se você pensa estar de pé, cuidado para que você não caia. Às vezes a pessoa se acha tão espiritual que ela pode estar ali, que ela não vai ser contaminada. É sobre isso que Paulo está falando.
E essa relação aí do versículo 7 está lá em Êxodo 32. E aí ele vem para o versículo 8 dizendo: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram em um só dia 23.000. Né? E esse texto aqui está lá em Números 25 e fala ali sobre o pecado que aquelas pessoas, né, praticaram ali com as mulheres moabitas, porque leiam lá a história e a gente vê que ali cai mais de 23 mil pessoas, até que o neto de Arão vai lá e ele perfura, não é, um israelita que está tendo relação com uma moabita, né? Tá ali, as pessoas estão caindo, Moisés está indignado, alguns estão indignados e aí vem um homem com uma mulher moabita, entra ali na frente de todo mundo, entra na tenda dele e está tendo relações ali com aquela mulher. Então o neto de Arão vem e transpassa uma lança, não é, que atravessa o homem e a mulher, e aí então a ira de Deus para e eles cessam ali a morte dos homens, mas só nesse dia foram 24.000 homens, né? 24, 23 são um número arredondado. Mas aqui a gente pode ver aqui, olha, ele fala dos pecados. Não cobicemos, no versículo 6, não façais, pois, não vos façais idólatras, no versículo 7, versículo 8, não pratiquemos a imoralidade, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas suas mordeduras da serpente. Aqui é quando o povo começa a duvidar da autoridade de Moisés e Arão. E aí o Senhor lança serpentes. E aí depois, então Moisés tem que construir uma serpente. E aí quando era picada, a pessoa olhava para a serpente e ela era então curada ali do veneno da serpente. Leiam lá a história que está lá em Números 14. Então, versículo 6, a história está em Números 11. Versículo 7, a história está em Êxodo 32. Versículo 8, a história está em Números 25. Versículo 9, a história está em Números 14. E aí vem o versículo 10, que ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E aí está lá em Números 14 também ainda, né? É a mesma referência. Agora, irmãos, a gente vê que começa também, aqui a partir do versículo 8, Paulo começa a dizer o que aconteceu com as pessoas quando elas praticaram os pecados que ele está orientando a igreja de Corinto a não praticar. Aí ele fala assim, ó, e caíram num só dia 23.000, e pereceram pelas mordeduras da serpente, e foram destruídos pelo exterminador. Eu grifei aqui na minha Bíblia também. Toda vez que eu bater o olho aqui, eu quero saber, olha, esse pecado o povo foi destruído, esse pecado eles foram mordidos pela serpente. E aí, Paulo continua aqui, olha o versículo 11, que coisa linda esse versículo. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, nada disso aqui está escrito à toa. A palavra de Deus, ela é um exemplo e você vê que assim, na palavra de Deus, você não tem o ser perfeito. Não tem. Jó teve muita paciência, mas ali fala do erro de Jó no pensamento dele. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou, Davi foi homicida, Davi foi omisso com relação aos seus filhos. Então, Davi também não era o ser perfeito. A Bíblia é sempre Abraão, né, o pai da fé, mas por medo de que fosse morto, porque Sara era sua esposa, mandava Sara dizer que era sua irmã. Então, a gente vê que essas pessoas, elas foram reconhecidas por Deus como o pai da fé, como o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, mas eles tinham falhas, e as falhas deles estão registradas na Bíblia. As falhas do povo de Israel, a nação escolhida por Deus para vir o seu filho ao mundo.
É porque ela era santa, perfeita, irrepreensível? Não, era esse povinho aqui. E, no entanto, o Messias veio por meio deles, da descendência deles. Isso mostra, irmãos, que nós somos homens e que nós somos falhos. E esses exemplos estão aqui na Bíblia para que nós possamos estudar a palavra. Eu falo sempre, nós estamos, irmãos, num patamar muito privilegiado. Porque essas pessoas, elas passaram por tudo isso, irmãos, mas elas haviam vivido 400 anos no Egito. Toda uma tradição idólatra, toda uma tradição ali daquela cultura egípcia. Sair do Egito foi mais fácil do que tirar o Egito de dentro da vida delas. Hoje eu consigo olhar e entender isso. Durante muito tempo eu olhei e falei, mas que povinho, mas que gentinha. Hoje, reconhecendo os meus pecados, eu já olho e falo, Senhor, tem misericórdia. Porque eu tendo tudo isso aqui para estudar, para ler, para ver, para entender, para aplicar na minha vida, como é que eu posso cair nesses mesmos pecados? Eles não tinham o que ler. Eles não tinham em quem mirar. O Deus era de Abraão, Isaac e Jacó. Era a experiência do Abraão, do Isaac e do Jacó. Agora que o povo estava começando a construir uma história com Deus, um relacionamento com Deus. Mas nós não, irmãos. Nós não, nós já temos. A não ser que você seja um novo crente. E aí ele vai falar, e esse versículo 11, vamos ler lá em Romanos 15, versículo 4, que Paulo fala a mesma coisa. Né? Esse versículo ele precisa ser até decorado pela gente, irmãos. Olha Paulo aqui, no capítulo 15, versículo 4 de Romanos, ele vai dizer, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Versículo 12, Paulo vai dizer, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Isso aqui eu nunca tinha parado para observar, irmãos. A gente às vezes até fala assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas não, olha que Paulo vai dizer, aquele que pensa, ele pensa que está de pé, ele acha que está de pé, ele acha que é espiritual, ele acha que é blindado com relação ao pecado. E Paulo vai dizer, cuidado para que a gente não venha cair. E aí o versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação ela é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Né? Deus nos dá livramento para cada uma das circunstâncias, para cada uma das provações. Vamos ver lá, por exemplo, o texto que está em Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, Isaque será chamada a tua descendência. E aí ele vai botar aqui, né? Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E aí a gente vê, irmãos, que Deus, ele realmente ele nos dá, a gente sabe ali a história, né, que Deus, quando ele estava com um punhal, né, pronto para matar Isaque, Deus diz, Abraão, e aí Abraão olha e ali está o animal para ser sacrificado. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar trabalhando a nossa mente, os nossos corações, para que nós possamos ser plenos, né, do conhecimento da sua palavra. Essa aula eu gostei muito de dar, um texto bem, né, com muitas lições, né, que 13 versículozinhos excelentes, né, repletos de lição e de conteúdo para a nossa vida, que você possa estar aplicando cada um deles na sua vida, assim como eu tenho tentado buscar aplicá-los na minha. Amém.